Salve, rapaziada, tudo bem com vocês? Rafael Mickey na área para trazer mais uma resenha. Depois de uma semana cheia de futebol, de Champions League, Libertadores, Sul-Americana, voltamos ao nosso Campeonato Brasileiro. Vamos resenhar sobre a 14ª rodada do Campeonato Brasileiro, jogos de sábado. Teremos 5 jogos nesse sabadão. Vamos ser 5 no sábado, 5 no domingo. Escolhi o do sábado porque eu acho que sábado teremos bons jogos, teremos 2 clássicos, teremos disputa na parte de cima e na parte de baixo da tabela. Então é um sábado que promete fortes emoções para quem gosta de futebol e principalmente de Campeonato Brasileiro, beleza? Então separei aqui minhas dicas para vocês, já estão todas anotadas, vou passar para vocês agora, mas antes vamos aos jogos que teremos nesse sábado. Teremos Botafogo enfrentando o Remo, Palmeiras enfrentando o Santos, Vitória versus Curitiba, Atlético Paranaense enfrentando o Grêmio e Cruzeiro enfrentando o Atlético Mineiro. Clássico, hein? Clássico que promete pegar fogo e muito UFC aí na área se a gente se basear no último confronto entre essas duas equipes, beleza? Então vamos para as dicas. Prometo não falar tanto e tentar ir mais de boa, ser mais objetivo aqui nas minhas dicas para não ficar um vídeo longo. Bora dar dica de apostas, mas antes, solta a vinheta. Então, bora começar o vídeo de hoje falando de Botafogo enfrentando o Remo. O Botafogo empatou com o Internacional na última rodada e o Remo perdeu para o Cruzeiro. Por esse confronto, eu vou cravar a vitória do Botafogo. O Botafogo vem de uma ótima vitória no meio de semana na Sul-Americana. O Remo, como eu falei para vocês no último vídeo, tá com um azar de perdedor, tá um azar de rebaixado. Vou acreditar numa arrancada do Botafogo e para vencer esse jogo contra o Remo é crucial vencer um time que está na zona de rebaixamento para voltar a brigar na parte de cima da tabela, para conseguir uma vaga na Libertadores ano que vem. Sei que tem muito campeonato ainda, mas é agora que as equipes precisam dar um gás, conseguir esses pontinhos importantes. São muitos campeonatos acontecendo ao mesmo tempo, mas vai ter a parada para a Copa. Então é importante dar uma arrancada, dar um fôlego até a Copa do Mundo, até essa parada para depois descansar, todo mundo se recuperar, todo mundo voltar de igual para igual e tacar-lhe pau no campeonato até o fim, né? Então temos aí mais uns 4 jogos até a parada para a Copa. E é importante o Botafogo, se quiser voltar a sonhar com posições lá em cima, acabou de perder Alexandre Barbosa, é uma situação difícil para o Botafogo, né? Uma fase extra-campo que com polêmicas, né? Faltando dinheiro aí. John Testor afastado, mas está vendendo todo mundo para recuperar essa grana aí e tirar o time da sofrência. Então é importante o Botafogo dar uma resposta dentro de campo para sair com essas polêmicas e vencer um candidato ao rebaixamento, né? Principalmente em casa diante do seu torcedor. Então, vitória do Botafogo com uma odd 1,53 é a minha dica de aposta para esse confronto, beleza? Próximo confronto, às 6h30 da tarde, teremos Palmeiras enfrentando o Santos. O Palmeiras ganhou do Bragantino na última rodada e o Santos empatou com o Bahia. O Santos é o seguinte, rapaziada, o Santos está na zona de rebaixamento, estava ganhando de 2-0 do Bahia e tomou um empate. Empatou no meio de semana na Sul-Americana, foi com o time titular para a Argentina. E agora vai jogar contra o Palmeiras, lá no Allianz, campo sintético. Talvez o Santos não conte com o Neymar, porque ele já falou que não vai jogar em gramado sintético, que isso, que aquilo. É engraçado, porque a Copa do Mundo vai ser nos Estados Unidos, lá só tem campo sintético, né? A maioria dos campos são sintéticos. Mas vamos ver. Precisa jogar bem contra um adversário que é líder do campeonato, empatou no meio de semana também o Palmeiras na Libertadores, está invicto e é líder do campeonato, né? Então o Palmeiras com certeza não vai poupar, vai com tudo para cima do Santos e o Santos precisa ir com o time titular e com força máxima também, porque corre perigo no campeonato, né? Não adianta ir poupando os jogadores, isso, aquilo. Tem que dar um gás agora, é o que eu falei. A parada para a Copa do Mundo está chegando, tem mais uns 4 jogos aí pela frente, é importante as equipes estarem numa boa posição para não correr risco lá na frente quando todo mundo vier descansado, todo mundo vier recuperado e embalado para terminar o campeonato, né? Então, importante o Santos ir com o time titular. Mas o Santos indo com o time titular, time reserva, independente, o Santos não está jogando nada,
né? Os jogadores não ajudam o Neymar também não está se ajudando, e o Palmeiras está aquele time encaixadinho. O que eu estou vendo desse ano é o Palmeiras sendo campeão, ganhando de 1-0, né? Não está apresentando aquele futebol, nossa, de engrandecer os olhos, vai perdendo peças, vai remontando a equipe, mas sempre com grandes jogadores, né? E é por isso que está na primeira colocação. E é por isso que a minha dica de aposta para esse confronto é na vitória do Palmeiras com uma odd 1,52, beleza? Não vejo o Santos fazendo frente pro Palmeiras. É um clássico, tudo pode acontecer, né? Eles podem engrossar o caldo aí para cima do Palmeiras, fazer um jogo difícil, se retrancar, mas não vejo o Palmeiras perdendo ou empatando esse jogo, tá? Então, vou cravar a vitória do Palmeiras aqui com uma odd 1,52, beleza? Próximo confronto também no mesmo horário, Vitória enfrentando Curitiba. O Vitória perdeu para o Atlético Paranaense na última rodada, o Curitiba perdeu para o Grêmio. Por esse confronto foi o confronto que mais tive dificuldade de escolher um palpite para dar aqui para vocês, porque é um confronto desses dos jogos de sábado que não, para mim, talvez eu não vá trabalhar, não vá fazer nada, porque são times que vão brigar na parte de baixo da tabela. Então, um confronto direto na zona de rebaixamento. Vitória e Curitiba vão brigar até o final ali na parte de baixo. É importante o Vitória jogando em casa ir para cima do Curitiba e fazer esses 3 pontos em casa. Curitiba fez alguns jogos bons fora de casa, conseguiu pontos importantes e precisa também sair lá de Salvador com algum pontinho pelo menos, se não com os 3, pelo menos com 1 ponto, né? O importante é não voltar zerado. Então, assim, para esse confronto não me engrandecer os olhos, eu não vou apostar em gols e nem vitória de ninguém, porque é um jogo que não me enche os olhos assim de nossa, que jogão, tem tudo para ser um jogão. Posso quebrar a cara e ser realmente um jogão. Mas assim, a pré-análise eu não consigo ver um bom jogo, mas assim, como eu me comprometi a passar para vocês, o que eu mais fico confortável de passar para vocês é under goals, tá? Então apostar aí no menos de 2,5 gols a uma odd 1,70. Não vejo essas equipes fazendo um jogo para gols, nossa, gols para todos os lados. Como eu falei, isso na pré-análise, tá? Mas no ao vivo tudo pode acontecer, né? Pode ser um jogão da hora de acompanhar. Eu não vou acompanhar, vou estar assistindo Palmeiras e Santos, mas quem sabe esse confronto cai na minha boca, né? Mas a princípio, menos de 2,5 gols com uma odd de 1,70, beleza? Próximo confronto, às 8h30 da noite, teremos Atlético Paranaense enfrentando o Grêmio. O Atlético Paranaense ganhou do Vitória na última rodada e o Grêmio ganhou do Curitiba. O Atlético Paranaense na última rodada ganhou de 3-1 do Vitória, mas ganhou no finalzinho do jogo. Foi um jogo muito difícil, o Vitória engrossou o caldo para cima do Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense não estava conseguindo furar a defesa. Quando conseguia, parava no goleiro do Vitória, que fez um bom jogo, catou muito o goleiro do Vitória, e perderam muitos gols. Estava acompanhando o jogo do Atlético e eu vi que foi mau jogão. Viu que o Atlético Paranaense conseguiu produzir, consegue agredir o adversário, mas eles sofrem muito com o contra-ataque, né? Então, tanto é que o jogo estava 1-1, estava difícil o Atlético Paranaense conseguir essa virada, começou perdendo, e vai enfrentar um Grêmio que, no meio de semana, empatou jogando fora de casa na Sul-Americana, mas o Carlos Vinícius, não sei se vocês acompanharam aí, eu acho que todo mundo acompanhou, né? Perdeu 3 pênaltis, conseguiu perder 3 pênaltis, depois fez um gol, o gol foi anulado, e o Grêmio com 1 a mais conseguiu empatar o jogo contra o Palestino fora de casa. Ganhou, vem de vitória, isso é verdade, tá ali no meio de tabela, mas vamos ver como o Grêmio consegue sair, né? Apagou esse jogo, vai voltar suas atenções para o Campeonato Brasileiro e fazer um bom jogo contra o Atlético Paranaense. Vamos ver se o Atlético Paranaense consegue manter essa boa sequência e por isso está na parte de cima da tabela, tá buscando essa vaguinha na Libertadores. O Atlético precisa ir atrás da vitória jogando em casa para continuar ali naquela turminha de cima, aquela turminha que vai para a Libertadores, né? Eu não vou cravar a vitória de ninguém, vou apostar em gols. Então, como essas equipes têm feito bons jogos, Atlético Paranaense vai para cima, mas tem a sua defesa um pouquinho desatenta nos contra-ataques, eu vou apostar em ambas marcam mais de 2,5 gols, tá com uma odd de 1,60, foi a melhor opção que eu vi para passar aqui para vocês. Espero que o Grêmio, aquele Grêmio do meio de semana contra o Palestino, tenha ficado
lá no Chile, e que venha o Carlos Vinícius, artilheiro do Campeonato Brasileiro, o Carlos Vinícius que tem feito gols, contra o Atlético Paranaense de Viveiros, que também tem feito muitos gols, né, os dois brigando aí pela artilharia e fazendo bons jogos, que seja um jogo para gols, né, independente de quem vence, eu não tô nem aí, que saia gols nesse confronto, beleza? E para encerrar o vídeo, o jogo mais esperado, acho que por todo mundo, diante da última briga que teve, que é entre Cruzeiro enfrentando Atlético Mineiro, às 9 horas da noite lá em Cruzeiro. O Cruzeiro ganhou do Remo na última rodada e o Atlético Mineiro perdeu para o Flamengo. O Atlético Mineiro tomou um chocolate do Flamengo, perdeu no meio de semana com time reserva, mas perdeu na Sul-Americana. O Cruzeiro ganhou do Remo fora de casa, ganhou no meio de semana contra o Boca Juniors, jogão. Então teve uma prévia de uma mini luta ali, uma mini treta no final do jogo, e agora vai enfrentar o Atlético Mineiro. O que a gente lembra desse confronto é a briga que saiu na final do estadual entre essas duas equipes, e eu acho que todo mundo espera um jogão entre eles. Vamos ver se o Atlético Mineiro consegue fazer um bom jogo e afastar essa crise. Acabou de perder o Hulk, vai reforçar a equipe do Fluminense agora. O clima não estava bom lá pro Hulk, o Hulk perdeu espaço, e agora vai para um time que não tá lá aquelas coisas, né? Perdeu um pouquinho do prestígio ali do começo do Zubeldia, mas é um time ainda que está na parte de cima da tabela, é um time que está na Libertadores, então o Hulk eu acho que tem muito para agregar nesse time do Fluminense, né? Mas voltando as atenções aqui para o Clássico Mineiro, para esse confronto eu tô apostando em gols, não consigo cravar vitória de nenhum dos lados, por mais que eu queira e acho, talvez eu faça uma aposta assim, ali, à parte na vitória do Cruzeiro, eu vou apostar aqui para as dicas aqui do canal, eu vou apostar em gols, tá? Então vai lá em Handicap Asiático e aposta em mais de 2.0 gols, mais de 2 gols asiáticos, saindo 2 gols, exatamente 2 gols, o nosso investimento retorna pra gente, tá? Se sair 3 gols, aí a gente tem um lucro, mas se sair menos de 2 gols, ou seja, nenhum ou um gol, aí a gente tem um prejuízo, beleza? Eu acho que é um jogo que o Cruzeiro vai para cima, vai tentar afundar ainda mais o Atlético Mineiro, vai abrir espaços para o Atlético Mineiro sair nos contra-ataques, é um jogo para pegar fogo, é um jogo onde o Cruzeiro está mais favorito pela fase que está, pela fase que se encontra, diante do último confronto entre essas duas equipes. Mas aqui, para eu passar aqui para vocês, eu vou em gols asiáticos, tá? Então mais de 2 gols asiáticos com uma odd a 1,65, beleza? Então, essas foram minhas dicas aqui para vocês, espero que vocês tenham gostado. A vocês que vieram aqui no canal através do Instagram, muito obrigado. O Camilo compartilhou uns stories meus e a galera foi me seguindo. Você que está chegando aqui pela primeira vez, muito obrigado. Não deixa de se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo, curtir. E comenta aí o que vocês acharam das dicas, o que vocês acham para essa 14ª rodada do Brasileirão, o que vocês vão fazer. Se você não me segue lá no Instagram, tá aí o meu perfil. Segue lá no @resenha do Mickey, porque lá eu solto mais dicas de apostas, vou falar sobre a rodada de sábado, vou falar sobre a rodada de domingo, vou dar dicas, né? Tudo que eu for fazendo eu vou colocando lá. Eu não tenho um grupo de Telegram, nem me acho ali no nível de ter grupo de Telegram, mas eu gosto da resenha, gosto de tirar uma onda e o Instagram tá aí para isso, beleza? Se vocês acham que tudo que eu falo aqui eu não posto, é mentira, porque tá aí meu combo das dicas do canal que eu dei aqui para vocês hoje. Então todas as dicas que eu soltei está aí no canal. Vamos ver, faz tempo que eu não gabarito, mas já gabaritei 2 vezes aqui para vocês. Quem me acompanha e conseguiu pegar, são poucos, a gente vai crescendo aos pouquinhos, a gente vai crescendo, mas quem sabe a gente não consegue gabaritar de novo, beleza? Eu vou ficando por aqui. A todos vocês, um ótimo final de semana e até o próximo vídeo, beleza? Um abraço a todos e até mais.